Último gelo. Em luta pela sobrevivência, os modelos climáticos sugerem que, no final deste século, o gelo marinho que reveste a maior parte do Ártico ficará reduzido a uma faixa acima da Groenlândia e do Canadá. Tornar-se-á um refúgio para ursos polares e outros animais em luta pela sobrevivência. Primeiro, vemos os indícios da matança. Uma mancha impressionante de vermelho escarlate, provavelmente o sangue de uma foca, sobre o gelo marinho coberto de neve. De seguida, aparece o urso polar. É uma fêmea grande e traz atrás de si uma cria. Acabaram de saltar para dentro de uma longa e profunda fenda de mar aberto, no meio do oceano gelado. Poucos segundos mais tarde, saem de novo da água e correm velozmente sobre o gelo, assustados pela aproximação do nosso helicóptero. O esforço prolongado da corrida pode ser nocivo para os ursos polares. A gordura e o pelo proporcionam um revestimento tão bem isolado que se arriscam a sobreaquecer. O nosso piloto, François Letournel Cloutier, eleva o aparelho, e a mãe e a cria abrandam a corrida, progredindo a trote. Depois de segui-los durante vários minutos, François pousa suavemente o helicóptero no gelo, a cerca de 100 metros de distância, e desliga o motor. Durante breves momentos, ficamos a saborear a cena. Os ursos contra o pano de fundo de uma imensidão de neve e gelo que, sem a sua presença, estaria vazia. Então, com um rugido frenético, as pás do rotor do helicóptero quebram o encanto e levantamos voo, guinando para sudoeste na direção do nosso acampamento, situado na extremidade setentrional da ilha de Baffin, no Canadá, cerca de 1.100 quilômetros a norte da Baía de Hudson. Dentro de algumas décadas, é pouco provável que panoramas destes continuem a existir durante o verão, pelo menos aqui. Com o aquecimento progressivo do planeta, é bem possível que o gelo marinho de verão em redor de Baffin e todos os animais magnificamente adaptados que nele encontram o seu sustento desapareçam. Ao sobrevoarmos a vasta extensão gelada, quase custa acreditar que estamos a assistir à sua destruição e a contribuir para ela. No final da década de 1980, os dados de satélite mostravam que o gelo marinho cobria, em média, uma imensidão de 7,5 milhões de quilômetros quadrados no final do verão. Desde então, perderam-se mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Segundo os modelos climáticos, na década de 2050 restarão menos de 520 mil quilômetros quadrados de gelo marinho perene. Tendo em conta a situação atual, a superfície restante centrar-se-á numa região compacta mais para norte, acima da Groenlândia e da ilha canadiana de Ellesmere. Esse reduto será o derradeiro bastião dos animais selvagens do Ártico. Os animais cujo sustento depende da zona fronteiriça do gelo marinho reunir-se-ão aqui durante o verão, afirma o especialista em ecologia marinha Henrique Sala, responsável pelo projeto Mares Prístinos, da National Geographic Society. Vai ser como um daqueles bebedouros de África onde todos os animais vão parar. Henrique deslocou-se a Baffin na companhia de mergulhadores e realizadores de cinema para documentar o mundo gelado cuja existência está, aqui, condenado e preparar a defesa da preservação do último gelo, mais a norte. Desde que começou, há uma década, o projeto já contribuiu para proteger cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados de oceano. O empreendimento mais ambicioso será preservar o que resta do gelo do Ártico, iniciativa que exigirá a cooperação entre a Groenlândia e o Canadá. Também é o mais urgente. Segundo Henrique Sala, o Ártico está a alterar-se mais velozmente do que qualquer outra região e, à medida que o gelo desaparece, os transportes marítimos, a pesca e a exploração de petróleo e gás poderão intrometer-se. Para que o gelo marinho e os seus residentes fiquem protegidos, isso tende a acontecer antes que a exploração dos recursos do Ártico se torne imparável. Nas fotografias de satélite, a paisagem gelada que reveste o Polo Norte parece estática, como se fosse um continente branco desprovido de contrastes, permanente e imóvel. Na verdade, trata-se de uma massa móvel de blocos de gelo que, propulsionados por ventos e correntes, andam à deriva no Ártico, em viagens que demoram vários anos. As pessoas não compreendem o Ártico, afirma a oceanógrafa Stephanie Pfirman, do Barnard College da Universidade de Colômbia. Pensam nele como se fosse um capacete de gelo. Acham que é rígido e que, quando derrete, o degelo só acontece no rebordo. Não entendem a sua dinâmica. Em 2010, Stephanie integrou uma equipe que identificou a localização mais provável do último gelo marinho de verão no Ártico, um trabalho que contribuiu para dirigir o esforço do projeto Mares Prístinos. Ela e os colegas descobriram que os ventos e as correntes juntam forças para canalizar o gelo marinho à deriva proveniente de todas as zonas do Ártico para a fronteira setentrional da Groenlândia e do arquipélago do Ártico canadiano.
uma região formada por fiordes espetaculares e mais de 36 mil ilhas, incluindo Ellesmere e Baffin. Ano após ano, blocos maciços de gelo acumulam-se naquela região relativamente calma. Parte desse gelo tem várias décadas de idade e mais de 25 metros de espessura. Stepanid Firman e os colegas aperceberam-se de que, em meados do século XX, este paraíso frígido preservaria o único gelo presente no Ártico durante o ano. Em alguns modelos climáticos anteriores, a camada de gelo do Ártico limitava-se a recuar uniformemente ao longo do flanco sul, à medida que o planeta aquecia, acabando por se concentrar em torno do Polo Norte. Isso não faz sentido, afirma ela. Não há qualquer razão para que o gelo se congregue no Polo Norte. Ele vai continuar a deslocar-se até embater contra algo. Apesar do declínio acentuado previsto para as próximas décadas, uma faixa estreita e longa de gelo perene persistirá até finais deste século. Se conseguirmos pôr cobre ao consumo de combustíveis fósseis causadores do aquecimento do planeta, poderá sobreviver durante mais tempo, até um tempo em que, talvez, sejamos capazes de descobrir a maneira de retirar carbono da atmosfera em quantidades suficientes para arrefecer de novo o planeta. Para algumas pessoas não há qualquer esperança, porque estamos numa trajetória em que o gelo se vai perder. Mas se analisarmos os modelos climáticos, o gelo desaparece velozmente, mas, de seguida, fica esta cauda longa, que nos dá algum tempo para agir e, potencialmente, mitigar o aquecimento, afirma Stepanid. Ao largo da costa norte da ilha de Baffin, no Canadá, o sol de junho transforma a neve e o gelo em charcos límpidos azul turquesa. A camada de gelo permanente do Ártico, o gelo que sobrevive ao degelo de verão, reduziu-se dramaticamente. O gelo remanescente no Ártico talvez proporcione um ambiente estável, ainda que compacto, para os organismos que dele dependem. Não seria possível sustentar um habitat se o gelo se movimentasse continuamente. A verdade é que parece bastante provável que o gelo vá fixar-se ao largo das orlas costeiras da Groenlândia e do Canadá, acrescenta Stepanid Firman. Esta é uma recém-chegada, diz Theo Ipunmak, detendo-se apontando para um delicado rebento verde numa praia de seixos perto do nosso acampamento. Com 60 anos, Theo, natural da ilha de Glolik, é o guia e consultor da nossa expedição. Nesta tarde fria e nevoada de junho, a enseada por onde caminhamos ainda se encontra congelada. Há vários dias que as nuvens deixam o céu encoberto. Theo traz uma arma ao ombro, caso seja necessário afugentar ursos. Já avistamos o rastro de um deles na areia, a poucas centenas de metros do nosso acampamento. O pequeno rebento verde, talvez com poucos centímetros de altura, não tem nome no dialecto inuit falado nesta região do Ártico. Theo não reconhece a planta, sabe apenas que é mais um exemplo da maneira como a terra e a vida estão a mudar nestas paragens. Durante a nossa caminhada, passamos por aquilo que ele chama as novas características da paisagem. Trata-se de grandes sumidouros circulares, criados pelo degelo do solo permanentemente gelado, o permafrost. Nesse mesmo dia, mais tarde, na grande tenda onde tomamos as refeições, Theo diz-me os nomes de alguns mamíferos do Ártico. Um arluk, o mata-tudo, é uma orca. Um tingugliktuk, o mau-fígado, não comer, é uma calhandra cornuda. Em contrapartida, alguns animais são tão recentes no Ártico que Theo não lhes conhece o nome. Com o aquecimento global, espécies de plantas e de animais provenientes do sul começaram a deslocar-se para norte. Segundo o biólogo Brendan Kelly, da Universidade do Alasca, essa tendência irá acelerar. À medida que o habitat da vida selvagem do Ártico for encolhendo, os animais sobreviventes passarão provavelmente por mudanças profundas. Novas espécies serão empurradas para um contato mais estreito do que nunca. Há potencial para uma mistura maciça de genes em todo o Oceano Ártico, afirma Brendan. Fizemos um censo sobre mamíferos marinhos e identificamos 34 espécies capazes de hibridização. Por razões que os cientistas ainda não entendem, os mamíferos marinhos tenderam a manter o mesmo número de cromossomas, requisito essencial para a hibridização, à medida que divergiam em espécies, e até gêneros, diferentes. Existem organismos que, de outra forma, classificaríamos como gêneros diferentes, mas que têm capacidade para gerar descendência híbrida fértil, resume o biólogo. Por exemplo, a foca da Groenlândia e a foca de capuz, classificadas como gêneros diferentes, já foram vistas hibridizar em ambiente selvagem. Os pislis, cruzamento de ursos pardos com ursos polares, já deambulam pelo Ártico. Segundo estudos genéticos,
O urso polar começou a divergir do urso pardo norte-americano nos últimos 500 mil anos. O aquecimento global ameaça juntar as duas espécies. Os ursos polares poderão ser reintegrados no genoma do urso pardo, do qual provém, diz Brendan Kelly. E não estamos a falar apenas de alterações ecológicas. Estamos a falar de alterações evolutivas efetivamente aceleradas. Na opinião deste especialista, o resultado final será provavelmente uma perda irreversível de diversidade genética. Mesmo que assim não fosse, os animais selvagens do Ártico continuariam em perigo. Alteramos o seu habitat tão depressa que, mesmo com diversidade genética suficiente para reagir, talvez não tivessem tempo. Para algumas espécies icônicas, a região do último gelo talvez represente a diferença entre sobrevivência e extinção. As morsas mergulham e namoram perto da ilha norueguesa de Spitsbergen. A sua pele, cinzento claro ou castanho em águas frígidas, torna-se avermelhada quando estes animais gorduchos desembarcam em terra e o sangue aflui às camadas externas da pele. Sereno, não acha? Henrique Sala sorri enquanto olhamos para a nascente, atravessando a extensão gelada da enseada de Naviboa na direção da ilha Bilote, a vários quilômetros de distância. O sol apareceu, o tempo finalmente melhorou, e quase não se sente vento. Após quase uma semana de espera, Henrique e a sua equipa de mergulhadores estão ansiosos por explorar parte do mar aberto em torno de umas ilhotas ao largo da costa ocidental de Bilote. Dentro de poucas semanas, as algas estarão em pleno florescimento. As águas ficarão turvas e as oportunidades para filmagens subaquáticas desaparecerão. Agora é o momento em que o mar está a crepitar de vida. Nos próximos dias, Henrique, o mergulhador e fotógrafo Manu São Félix e outros membros da expedição registarão a beleza daquilo que iremos perder se fracassarmos na proteção do último gelo do Ártico. O trabalho mais árduo demorará muitos anos. Será preciso convencer vários governos a cooperar para salvar uma região que atravessa várias fronteiras. A preservação da região do último gelo, só por si, não bastará. Como o gelo percorre longas distâncias na sua migração, as suas fontes acabarão por ter de ser protegidas também. Neste momento, por exemplo, gelo siberiano contaminado com níquel e chumbo proveniente da cidade industrial russa de Norilsk, um dos lugares mais poluídos do planeta, anda por vezes à deriva no Ártico canadiano. Uma vez ali chegado, envenena a cadeia alimentar quando descongela. Aqui, a cadeia alimentar ainda está saudável. Falamos sobre um grupo de baleias da Groenlândia avistadas um destes dias durante um voo de helicóptero e da maneira como as suas enormes cabeças lhe permitem esmagar gelo com 1 metro de espessura. Estas baleias podem viver mais de 200 anos. Um método de determinar a idade tem sido a datação por carbono das pontas de arpão enterradas nos seus corpos. A mais velha delas até agora datada, lembra Manu São Félix, nasceu possivelmente quando Napoleão ainda era vivo. Imaginem, exclama ele. Aquela cria que filmamos talvez ainda ande por aqui em 2215. Melhor dizendo, se tivermos sorte e visão. Como Henrique Sala diz, esta história não é simples nem linear. E não sabemos como acabará.